O vídeo de hoje é diferente de todos os outros, porque eu estou num dos orquidários mais organizados, com uma coleção especializada. E olha, quem é seguidor do Habitat Brasileiro, quem faz parte do nosso grupo, tem uma companhia ilustre aqui, olha, a Cleo veio conhecer esse orquidário junto comigo, mas a dona do orquidário é a Tati, olha só. A Tati também é nossa colega lá da AMO, né, Cleo? A AMO é a Associação Mineira de Orquidófilos. E a Cleo e a Tati me receberam muito bem quando eu cheguei lá. E hoje a gente está aqui para conhecer as plantas dela. Como que começou essa paixão pelas orquídeas? Todo mundo tem uma história. E eu não vou nem te perguntar qual a sua planta favorita, porque ó, já dá pra ver. É difícil dizer, eu tenho muitas que eu gosto. Essa paixão começou num sítio que eu tinha, né, e ficava lá mexendo, olhando na mata, vendo as plantas, tudo. Aí eu sempre gostei muito de planta, aí resolvi começar de novo a colecionar planta, que eu já tive na adolescência, mas eram outras espécies, né? Aí tinha um lugar que eu passava que sempre via um moço vendendo orquídea, aí eu comecei a comprar umas, aí virou aquela doença, né? Sempre comprando, aí a gente não para mais. Aí... Você lembra qual que foi a sua primeira orquídea? A minha primeira orquídea eu ganhei do meu primeiro namoradinho, quando eu tinha 13 anos. Ele me deu de Natal, sabe? Legal. Então essa planta era assim, e ela durou até pouco tempo atrás, sabe? É Infelizmente mesmo? ela não sobreviveu, não. E Mas que planta que era? era um híbrido, sabe? É. Mas ela era um híbrido com labiata. Então ela era uma labiata, mas ela era um repolho, assim, era a coisa mais linda e ela dava flor no Natal. Então todo Natal, porque eu ganhei ela de presente de Natal, né? Aham. Todo Natal ela enfeitava a mesa de Natal, sabe? Era linda. É. A sarna começou aí. Começou ali. Eu tô vendo aqui pela sua coleção que é muito organizada, diga-se de passagem. Eu tô até com vergonha da minha, a Tati Folar. Mas eu vi que você separou as suas plantas pela espécie, né? Isso. Apresenta pra gente um pouquinho do que você tem aí. Apresento. Aqui eu botei as bifolhadas, né? Então Sim. tem as chilerianas, forbeses, gutatas, bicolor, leopold e ametistoglossa. Como é que chama, Jesus? Lodigese. Eu deixei só duas aqui dentro. A lodigese minha coleção é essa toda aqui? de lodigese eu botei na árvore. Não, lodigese é aquela branca lá. Ah, sim. Essa é a chileriana. Claro, essa é a chileriana, tá certo. Essas são as chilerianas. Olha aqui o tamanho da lodigese da Tati, gente, olha. É. Você viu que eu mostrei a minha, eu comemorando a primeira vez que a minha dá flor. A minha tipo, né? Mas é uma plantinha desse tamanho, assim, olha o tamanho da lodigese da Tati. A lodigese, ela gente. fica grande, mas não é... Aqui, essa daqui é outra lodigese. A alba, ela ainda tá crescendo, né? Mas ela tá bonita também. Mas as outras lodigese minhas, eu botei todas na árvore com o coração apertado. É. Porque elas, infelizmente, florescem junto com essa minha paixão, que é a ametistoglossa. Que é a ametistoglossa, gente. Vamos chegar lá, vem cá para vocês verem o que a Tati tem de ametistoglossa. Olha aqui, apresenta pra gente então, já que você deu spoiler, agora apresenta pra gente essas belezas. A minha Olha paixão, aqui. as ametistoglossas, é a época delas agora, então elas começaram a abrir esses dias. Tem várias Você tem abertas. ideia, Tati, de quantos tipos de ametistoglossa você tem aqui? Eu tenho áurea, tenho cerúlea, tenho flâmias, tenho tipo, tenho albécens, almesiana. Olha, mostra aqui pro pessoal Essa conhecer daqui é uma aqui, ó. flâmia. Olha a flâmia, gente, que linda, olha, ela tem umas marcações, né? São essas marcações, Essa não marca são? aqui das pétalas aqui. Muito interessante. Essa daqui é Essa alba? aqui é a alba, é a primeira floração dela. São várias mudas nos vasos, tá vendo? Então tem muitas mudas aqui que eu vou ter que dar um jeito de dividir. Essas daqui, ó, uma floriu aqui e outra aqui. Mas elas não são a mesma planta. Ah, são duas plantas São diferentes, não são duas frentes, Não. né? E tem muita planta para abrir Tem aqui, né? muitas para abrir. Tem muitos seedlings que eu comprei que não abriram ainda a flor. Então... E ela fala que ela não tem uma preferida. Não, imagina Não, se ela não tivesse. Não, uma planta. Eu tenho uma espécie preferida. Então agora a gente chegou no X da questão. As ametistoglossas são as suas favoritas. É a minha espécie favorita. Por quê? A pergunta mais difícil de hoje.
Por que você tem essa predileção pelas ametistoglossas? Fora o fato de elas serem lindas, né? A gente não precisa nem dizer. Vários motivos. Paixão pura. Eu tinha uma, a primeira que eu comprei, que era muito engraçada. Eu chegava no sítio, ela estava abrindo a flor, e aí eu botava ela dentro de casa, a flor fechava. Eu falava, não acredito, eu esperava o ano inteiro, na hora que a flor vai enfeitar a casa, ela fechava. Todo ano acontecia a mesma coisa. Eu falei, eu não vou mexer mais, deixa ela quieta ali. E eu reparei que ela é mais sensível, e eu vejo que às vezes tem umas, é o caso aquela lá, ó, aquela semialba delicadinha, aqui, tá vendo? Olha lá como é que ela foi abrir e ela fechou. Eu tenho uma ametistoglossa lá no meu dendê, olha só, que heresia. A minha ametistoglossa, ela ficava numa árvore bem bonita, e a gente precisou cortar a árvore porque ela é muito perto da casa, e eu passei ela para um dendê que eu tenho. O dendê é maravilhoso para pôr planta epífita, né? Mas as flores duram assim 4, 5 dias só. Porque as abelhas adoram, Olha, elas tá vão vendo? lá, acabam polinizando as flores e a minha ametistoglossa acaba que não dura muito. Mas eu penso, eu gosto tanto das abelhas também, né? Que eu falo, tem que aproveitar aqueles poucos Isso que você dias tá de falando flor. é interessante, porque eu, igual eu tô falando para você, que eu ponho muita planta nas árvores, né? Sim. Uma que não dá certo aqui em casa nas árvores é a ametistoglossa. É a ametistoglossa? Por que você acha? Não dá certo. Você acha seco? Acontece isso, dela fechar. Ela é muito, eu não sei se é o vento, o movimento, eu não Pode sei, ser, sabe? pode eu não, ser. não, mas aí se você pensa na natureza, como que funciona? Então, lá no meu cultivo, quando eu tinha na árvore mais exposta, lembra do Tadeu? O Tadeu falava sempre isso comigo. Tira essa ametistoglossa daí, ela tá judiada. Eu ficava, ô gente, ela era linda, né? O vegetal bem bonito. Quando eu passei pro dendê, que o dendê é muito fibroso, né? Ele tem uma estipe, né? Um tronco bem grande, muito cheio de fibra. Ela virou uma coisa, assim, aí a planta dela é desse tamanho, enorme. Pois é, ela na árvore, ela fica Agora eu tô gigante, achando, né? fica gigante, mas é porque tem essa umidade, tem essa fibra, assim, é a minha teoria, né? É claro que olha só o tanto de ametistoglossa que Eu você ainda tem. tô tentando, eu ainda tenho umas lá, eu tenho Ainda tô umas na tentando, árvore, Cleo. tem uma que eu botei na palmeira, mas aqui dentro elas ficam super bem. Então, assim, e aí chega essa época, minha casa fica lotada de ametistoglossa, enfeitando para todo lado, o rosa pintadinho Então de você rosa. leva minha o vaso para dentro de casa Sim, também eu tenho para uma enfeitar? coleção de cachepô que eu Quem compro não, né? nos leilões e tudo, Sério? para caber elas, eu enfeito a casa Você vai toda. ter que me mostrar essa coleção de Nossa, cachepô. só que eles estão todos vazios, que eu trouxe, Não, deixei as mas a plantas gente todas. adora. É uma parede famosa de É. tijolinho. Depois eu vou levar umas para Eu lá e quero vocês vão ver como é que elas ficam vamos, enfeitando a que a casa. gente Mas tem agora que elas estão registrar. todas aqui esperando vocês. Aquelas ali estão maravilhosas. Olha, mostra aquelas ali no meio, olha como elas estão O vigorosas. bom do vaso pendurado é isso, que a gente consegue entrar aqui dentro, né? Olha o tamanho desse cacho, ele pesou e desceu, olha. Olha o tamanho das flores. Tá pesada essa. Olha a grossura da haste aqui, Carlos. Sim. Olha. Essa tá enorme também, né? Olha. Elas estão com uma saúde danada, né? Sim, o vegetal muito. Ali tem Na uma cerulha, verdade, né? tem muitas que estão precisando replantar e elas sentem um pouco. Tem 2 cerulhas lá. Aquela é a áurea, né? Mas ela ainda não está Sim. amarela. Ela abre rosa, ela está começando a ficar amarela. E ela fica amarelo gema mesmo, ela fica uma cor linda. Depois a gente vai colocando os Essa que é detalhes saída, né? das imagens. Essa aqui que é saíra. Essa é qual? Famosa. É saíra. Saíra? É uma albessens, tá Olha vendo? que interessante. E ela tem as manchas bem clarinhas, né? Olha só. Tá vendo? Muito As bonita também. pintinhas dela são bem clarinhas, ó. Olha essa aqui. Não linda conhecia. também, olha. É, perfeito. Olha isso aqui. Olha essa marcação. Coisa mais linda. Tem umas de cor diferente que não estão aqui, depois eu vou te Tem mandar uma a ali que foto quase delas, não se tem você manchas quiser. também, Essa daqui né? Olha essa só, aqui é muito lisa. interessante. No mesmo vaso tem a pintada e a lisa, né? São plantas, é no é mais de mesmo uma vaso. muda, Uhum. tá? É porque eu não separei ainda, Você não sabe? fica com comichão para separar, não? Fico, mas cadê o tempo? O tempo, vaso, substrato. É difícil, o tempo É o dilema de falta, todo eu tô- mundo que coleciona A hora planta, que eu né? aposentar, aí você vai me ver aqui dentro 24 horas E por aí dia. você me chama porque eu vou ver que revolução. Porque você trabalhando já está organizado assim, imagina o dia que você aposentar, então. A maioria que está aqui são híbridos, até aqui e aqui são Ah, labiatas. então essas aqui são
híbridas. aqui As pra- labiatas ficam? As labiatas ficam daqui para lá. Ah, então dessa parte para cá são os híbridos. São os híbridos. E ali é tudo labiata. Tudo Agora labiata. não está na época delas, né? Então a gente é não no vai ver final do flor. ano, Mas olha só isso aqui. Os híbridos, tem gente que despreza eles, mas não tem como desprezar. Não Olha tem, que coisa não. A maravilhosa. minha Isso aqui mãe para ficou enfeitar a apaixonada com casa é a essa coisa aqui. mais linda. Mais linda. Pro jardim também. Uma flor dessa daqui, A ó. cor dela é Deixa eu virar ela maravilhosa. aqui pra mãe mostrar. Isso aqui você vê de longe, ó. Chama atenção. Olha como é luminosa, né? É muito bonita. Essa daqui, você sabe o nome dela? Tem todo assim um nome. Aqui, ó. Essa aqui é a Potinara Hou Yuan Gold. Ah, e essa planta é famosa. Eu já ouvi falar Você dessa acha, planta. Você acha que ela tá precisando replantar? Olha quanta Talvez, raiz, coitadinha. talvez. Mas ela tá feliz ainda, Tá feliz, deixa. tá super saudável. Todas elas estão, na verdade. Vamos passar pra cá. Olha aqui também tem uma planta super Essa aqui bonita. tem uma ó. floridinha aqui também, mas a flor ainda tá abrindo. Essa aqui é a Ayrton Senna. Ayrton Senna, olha que interessante. É, a florzinha essa planta dura um mês, a florzinha dela. Ayrton Senna, olha, uma homenagem aí, uma planta super bonitinha, porque o vegetal dela é curtinho Ela é também, né? delicadinha, é Bem pequenininha. compacta. Eu gosto dessas Eu plantas gosto. com vegetal. Como eu uso muito para enfeitar a casa, eu ponho, dependendo do ambiente, fica fica lindo. um vaso menorzinho, Sim. enfeitando o lugar assim. Olha essa aqui, ó. Essa é a aurantiaca, não, né? Essa daí é um híbrido. Eu acho que é cinabarina, Olha só. Lélia cinabarina com Leliocatleia tricha orchid. Olha que planta linda. Vamos ver se a gente consegue virar ela aqui para a flor ficar Isso aqui virada. a gente puxa ela, ó. Quer que puxa? Olha aqui que coisa mais linda, gente. É linda É a um cor, híbrido de Lélia rupícola com catleia. Né? Lélia cinabarina com Leliocatleia tricha orchid. Ah, é um híbrido de Lélia rupícola, né? Que a cinabarina é rupícola, A cinabarina né? é laranja, né? Sim. Só que com esse híbrido ela fica mais vigorosa, né? Fica. Flor Eu maior. pensei até que ela fosse a aurantiaca, mas a aurantiaca é o cachinho curtinho, Mais né? curto, né? Ai, Muito não sei. bonita. Olha como é luminosa essa cor. Até dói, né? É, até dói. Esse é o cacto da lua. É. Olha que coisa linda. Essa planta é lindíssima, ó. Eu nunca tinha visto uma planta dessa pessoalmente, tá? Primeira vez que eu tô vendo. Conheço essa planta famosíssima, né? É uma planta lá da floresta amazônica, não é? Isso. Muito bonita, olha como ela cresce, né? Junto aqui do tronco, ó. Isso é Sansão do Campo, Tati? É. Aí, ó, Sansão do Campo é uma unanimidade, né? O pessoal que cultiva gosta muito. Você tem uma dessa, não tem, Cléo? Tem. Entrou a A B. sua tá grande assim também, A Cléo? minha tá grande, só que eu acho que tô deixando muito na sombra. Ela tá mais verde que a Entendi. sua. Aqui pega mais As sol. folhas que vieram nela são essas aqui, né? Essas maiores, tá vendo? Que já veio comidinha. Né? E essas aqui menores todas deram aqui em casa. Inclusive essa compridona, que eu achei muito A engraçada. minha tá assim. Deu também? Tá assim. A minha não deu assim. Olha aqui um detalhe aqui, ó. Ela estava plantada com um pouco de esfagno por baixo, tá vendo? Da flor, uma flor. Aí aqui, Parece uma bromélia. tava presa. Eu só... Bromélia, não. Ué, eu acho que virou um monte de muda aí, porque ela... Isso Olha é lá o como é que ela quê? entorcerou. É um dendróbium? Não. Como é que chama, Cleo? É Só que essa é thomsoniana. Mercófila. Só que é thomsoniana. Muito é bonita. semialva, Elas têm um maravilhosa. vegetal muito interessante, né? Essa nós garimpamos também, né? Só que tá vendo como que ela fica sufocada, as folhas, assim, começa a dar cochonilha, tá vendo? Eu vou ter que tirar, cortar, dá dó, né? Que a planta tá saudável, mas você Sim. tem que cortar umas folhas para ela respirar. E o que você usa para cochonilha normalmente? Olha, eu usava normalmente só o Evidência, mas Ah. agora eu tô colocando também o Decis, que o agrônomo me indicou para alternar, para não dizer que a minha cochonilha estava viciada já, Resistente no já. mesmo remedinho. Tati, você já usou água oxigenada nas suas plantas? Não. Menina, você precisa Para usar. cochonilha?
Para cochonilha, eu tive um resultado muito interessante com a água oxigenada nas minhas plantas. Então você me passa a composição. Eu vou te passar. Vou testar. Cléo, você lembra? Lembro. Cheio de cápsulazinha, olha. Essa é muito bonitinha. Ela Essa é a tá Grobe? abrindo, né? Não, Dá né? tanta flor. Aí tem um nominho aí, é uma- Pabst. Ela... É Bastela, eu acho. Ah, nem vou me arriscar. Tristecoglossa. Olha essa aqui, coisa mais linda. Essa plantinha a gente já pelejou com ela, né, mãe? É capanêmia? só que essa é amarela. Não, essa não é capanêmia, Não? não. É amarela. É? Capanêmia? É É? capanêmia. Só que essa não? é amarela. Tem a branca Essa daqui e essa é amarela. é, mas essa daqui eu não sei se é a mesma planta. Cléo. micronera. Ah, isso. Ela Capanema mesma. é micronera. Ai, Já pelejamos umas com essa florzinhas planta. aqui. É, amarelinho eu nunca tinha visto, olha. Garimpo, nossa. Super garimpo, gente. Olha, 2 especialistas em orquídeas aqui, viu? Garimpo que a gente acha. Essa plantinha é linda. Muito bonitinha. Mas eu acho que essa a gente tem lá no sítio, tá? Ela dá florzinha bem clarinha, né? É, Transparente. a que eu tenho lá, não sei se é igual. Ela produz muito seedling. Essa pequenininha aí, qual é, Tati? Não sei. Olha que xodó. É Olha o tamanho da a folha. menor que eu já E vi. enche de florzinha, né? Olha como é que ela já entocerou. Muito ela era curiosa. só... É, Olha como a é que ela já menor foi. que eu tenho lá é a Veniformes. A Cianthera Veniformes. Essa daí. Mas menor que ela eu nunca tinha visto. Olha aqui, a Veniformes já é bem pequenininha. Você gosta de micro, Carlos? Eu gosto, mas eu tenho dificuldade de cultivar porque meu viveiro é bem... Esse canto aqui do orquidário, ele é mais irrigado, sabe? Então, eu vou Por mostrar isso aqui que eu pro botei minhas pessoal. micros Olha aqui. Atrás aqui, olha, tem uma fonte. Isso aqui é coisa fina, hein? Que mantém a umidade aqui, olha. As vandas estão do jeito que elas gostam, né? Os vasos de cajá, gente. A Cleo é fã. Mostra, Cleo. Olha que coisa linda. Aqui. E as plantas gostam. São olha. lindos Ai, mesmo, então ó. é. E a fonte ajuda também, né, Tati, a manter uma umidade aqui dentro do viveiro, que para nossa região aqui, que o inverno é seco demais, faz toda a diferença, né? Primeira vez que vai dar flor é toda uma alegria só. Qual que é Essa essa? é a Rincolélia de Biana, que tem um labelo Ah, todo sim, franjado. todo, ah. Eu tenho ela tem mais de 10 anos. E olha, o vegetal tem uma pruina, né? É. Muito interessante, olha, eu nunca tinha visto de perto. É bonita, muito né? bonito. E essa miudinha aqui? Essa planta também é linda. Essa daqui dá muita florzinha também. É uma tem uma- florzinha lilás. É, dá um cachinho, parece um Eu já chuveirinho. vi foto dela na internet. Eu É uma tenho planta ela e super tem uma interessante. outra. Essa daqui também, que parece com ela, e a flor é igualzinha. Essa aqui foi o Juninho que me deu. Olha, É, mais muito ou menos bonitinho. a mesma coisa. Ela tá, tô esperando ela enraizar, né? Mas ela Sim. segue firme aí. Segue firme, tá bonita. E você tem uma luminosidade muito boa aqui, né, Tati? Tem. O seu viveiro, eu tô reparando aqui agora, que ele não tem sombrite em cima, tem? Não, ele só tem a telha. Ele é só a telha transparente, gente. Olha só, é igual o meu lá. O meu é plástico agrícola. O da Tati também. E você colocou, é a Luminete esse na lateral? Eu não lembro mais o nome, é um... Mas é aquele que reflete aquele calor, prateado, né? é, que reflete, é. E ele E eu qual que é? botei um de 50, eu achei que ficou pouco, porque na época as minhas plantas estavam muito amarelas. Eu falei, gente, acho que tá claro demais. Aí fui e coloquei uma outra camada que ela até soltou, ela tá levanta voo de vez em quando aí. Mas ela ainda ajuda a proteger, né? Mas não era, você acredita que elas estavam amareladas por causa da pouca irrigação. Aí na época eu sim. aguava com mangueira mesmo aqui dentro. Aí eu instalei a irrigação, aí molhava mais, aí elas começaram a ficar mais verdinhas. E você programa, tem um horário Programa. certo por dia? É, ela Como liga. que funciona? Quantas vezes você põe ele para irrigar? Agora tá ligando uma vez por dia só. Uhum. Porque como é mais frio, né? O tempo, na época do calor, quando a chuva para, aí tem que ligar 2 vezes por dia e Sim. ficar ligado bastante tempo. Mas E- agora no inverno eu só ligo tipo 10 da manhã, ele E está por programado quanto para 10 da tempo que manhã. ele fica ligado? É, acho que 4 minutos que ele está programado É? agora. Ah, Mas é eu bem vou pouquinho, ajustando né? sempre. Quando eu vejo que as plantas estão meio assim, uai, que tá parecendo que tá seco aqui, Ah, eu mas vou elas lá e tão mudo, vou lindas. sempre adaptando.
Estão muito lindas. E ali no fundo, ó, tô vendo um monte de flor ali. Aqui é o cantinho das valquerianas, das nobilior, mesquitae. E olha, aqui. essas aqui já começa a pegar pra mim. Eu sou apaixonado também. É. Culpa da Cleo, tá? Da Cleo e da Janete. Aqui as nobilior, aqui é muito cheirosa, né? É muito bonito também. Tem umas valquerianas. Tem. Essa aqui acho que é uma mesquitae, não é? Mas ela tá florida há mais de um mês, essa bichinha, viu? É, a mesma flor? Nossa, há mais de um mês que essa flor tá aí. Olha que coisa mais linda. Há muito tempo. Essa aqui é uma nobilior cerúlea, tá vendo? Eu gosto muito das cerúleas. Eu acho uma das variações de cor mais bonitas que tem. Deixa eu mostrar ela mais de perto Quer que eu aqui. tiro dali? Não Tá precisa ruim não. o ângulo aí. Se precisar, puxa e empurra que ela consegue Chega chegar nela. Pra mim é uma das variações de cor mais bonitas. Eu gosto bonita, muito. né? É bem suave, né? Eu Eu comprei acho esse tom do uma labelo tão bonito. comprei uma valqueriana que é Vinicolor. E eu fiquei apaixonado com a tonalidade, que é mais seco. É como se fosse uma cerúlea, só que quente, né? É rosada, né? Valqueriana? É. Ah, mas eu achei que você estava falando de nobilior. Não, nobilior eu tenho poucas lá. E Eu as também minhas. tenho menos nobilior, elas estão aqui nesse cantinho. A maioria aqui é valqueriana, mas acho que não tem nenhuma... As valquerianas estão lindas. Essa daqui é uma feiticeira, Ah, acho que não. pelo formato da gota aqui, ó. Não é isso que determina? Mas eu não nomeei ela assim, não. Acho que Não? ela... Não, acho que também não? aconteceu dela sair Deixa eu ver. assim. Vou pegar ela de perto. É aquilo que o pessoal considera uma forma excepcional, né? As minhas eu brinco lá com a Cleo, eu falo que é tudo peba. As minhas são aquelas tipos. Agora só o resto que tá florida, né? É, mas Tem. tem aqui uma saindo, ó. Tem Tem umas uma saindo pouquinhas. do tem botão uma aí. atrasada. Agora é o aí. chorinho, né? Do restinho É o da restinho. floração delas. Olha esse oncídio aqui, que lindo, que tá dando flor a primeira vez. Oncídio esplêndido, olha que coisa linda. Olha a planta que bonita. Olha como a planta é diferente. Olha esse vegetal. Não é legal? Lindíssimo, lindíssimo. Eu gosto muito dessas plantas que tem o vegetal rústico, assim. Eu também gosto. Gosto até mais do que as flores em muitos casos. Esse eu não conhecia. Eu achei lindo o vegetal e a É flor, olha lindíssimo. a haste, a flor, que coisa mais linda. Vou mostrar o Apaixonei, detalhe da viu? flor. Olha aqui. É lindo mesmo. Qual que é o nome dele? Esse é o esplêndido. Splendidum, olha aí. Planta linda, linda. Eu vi um outro oncidiumzinho pequenininho ali com umas flores também, muito bonitinho. Aqui, É aqui no meio, ó. é o croesus. Mas ele tá... Isso aqui é uma mudinha que eu tirei do outro maior e ele deu um pouquinho de florzinha, mas normalmente ele fica lotado. Ele esse ano ele sentiu a divisão, eu acabei de replantar ele. Mas ele tá maravilhoso. Ele é lindo. Esse aqui também eu plantei ele tem pouco tempo aqui, ó. Essa aqui é a sucessão de Esse aqui é o oncidiums, né? robustíssimo, Aqui, ó, eu plantei ele em novembro do ano passado. Esse também tem Olha um como ele vegetal já bem enraizou bonito. bem, olha aqui pra você ver. E ele tá começando a olha emitir como é que o vegetal floração. dele é lindo. Olha o tamanho da haste aqui, que já tá crescendo, a haste é enorme. É, bem bonito. Tá enorme mesmo. Aqui tem mais micro ainda, Aqui são né? os oncidiums, né? Esse aqui, o ceboleta, ele fica o ano inteiro dando flores. Ceboleta danadinho. também tem um vegetal incrivelmente bonito. Olha, essa planta tinha uma colecionadora quando eu era criança que tinha. E eu sempre fui apaixonado pelo Eu sou vegetal apaixonada dela. por essa planta também. E você acredita que eu nunca tive? Mas agora você tem, né? Não tenho. Não. Não, eu não tenho muito oncídio. O oncídio não dá muito certo. Nossa, eu sou apaixonada. Os meus oncídios é que não estão floridos agora. Olha essa lindeza aqui também. Isso aqui é uma encíclia. Essa olha a cor dela. encíclia coccínea, É vitelina. vitelina. Olha que coisa linda. Essa aí tá florida tem bastante tempo também, essa flor. Eu gosto muito de encíclia também, acho bem rústico. Agora é a época, né? Aqui, ó. Essa daqui tá aberta, ó. Ainda tá abrindo, na verdade, né? Ela tá aqui, eu botei ela Sim, encostadinha, porque ela é ainda tem tão muita grande coisa que ela lá. pesa. Pra abrir ainda. ó. Essa é patens?
Essa, eu não lembro de cor mais não. Gonzalese. Ih, eu tô errando todas hoje, tá, gente? Pra Gonzalese. você ver, ó. Olha o vegetal daquela ali. Que coisa mais linda. Essa aqui, olha. Essa, né? Maravilhoso Agora olha o também. tamanho dessa daqui. Olha a grossura da haste. Essa tropurpura, ela é exagerada. Olha o tamanho do bulbo dela. Tá vendo? Olha o tamanhão. Olha que planta linda, hein? Essa também eu não conhecia. A cor dela, ela é violeta, a coisa mais linda. Não. Primeira vez que eu tô vendo essa. Ah, ele tem dendróbium Tem uns aí dendróbios também. aqui. Os dendróbios, eles na verdade estão sem lugar, sabe? É, Andei espalhando eles, porque não existia nenhum espaço só para eles. Aí eu botei uns aqui, tem uns lá. então os estão meio dendróbios são espalhados. os únicos que estão tendo privilégio. Essa daqui é uma micro que tem a flor muito linda, só que ela ainda está abrindo. Olha como Olha a flor dela é que elaborada. coisa. Olha o tamanho da flor, tá vendo? Sim, Olha que delicadeza. muito Mas linda. ela ainda está abrindo, pena. Essa colecionadora que eu tô te falando, ela tinha uma orquidinha, uma miniatura dessa, que ela tinha uma florzinha parecida com um oncidium. Na minha cabeça era um oncidium, mas talvez não seja. E que dava um cachinho bem pequenininho assim também, com as flores brancas. Nunca soube que planta é essa. Nunca mais vi. E ela marcou, assim, eu lembro que eu ia na coleção dela, o dia que eu vi essa planta de flor, eu achei a coisa mais linda. Olha, isso aqui é bulbophyllum? É. Esse aqui é o fletcheriano. Olha o vegetal. Ainda gente. está crescendo, né? Saiu um bulbo novo aqui, mas ele ainda está crescendo. Eu sou apaixonado com esses vegetais, assim. Eu gosto das gosto lélias também. rupícolas também muito pela rusticidade do vegetal, nem tanto pelas flores, sabia? Aham. Eu gosto A muito. planta é bonita, né? É linda demais. Nossa Senhora. O que mais que temos de micro aqui? Olha, eu tô até perdido. De micro? Tem muita micro, mas agora acho que nem esse aqui é o grob, né? Tem aquele ali Essa não tá Isabelle aqui florido. também, ó, linda. Esse aqui é um dendróbio, não, é Schoenorchis. Ela cresceu, foi pro toco, tá vendo? E ela enche de Sei. flor, a flor dela é rosinha. Ah, eu acho que eu sei qual é essa planta. Ela floresce bem A gente aqui em coloca a casa. foto da flor pro pessoal acompanhar, para saber qual é. Olha que delicadeza o vegetal dessa planta. E ela tá super saudável. Olha o enraizamento. Ela gostou, né? Gostou muito. E é interessante ver, Tati, porque eu não esperava que você tivesse um orquidário com tanta luminosidade assim. O meu orquidário é bem claro. Eu gosto porque eu tendo a estressar muito as minhas plantas com luminosidade, porque quando eu tinha sombrite, foi a época que eu tinha mais problema com fungo. Então hoje as orquídeas que eu tenho são mais adaptadas, né, uma luminosidade mais intensa, né? Como eu disse para você, eu tenho valqueriana, tenho lélia rupícola, algumas sofronites que ficam mais no fundinho assim. Então elas se adaptaram super bem. Até as bromélias que gostavam mais de sombra, conseguiram se adaptar. E eu sou super a favor de você ter mais luminosidade e às vezes remediar, mudando uma planta de lugar ou fazendo um reforço aqui com uma tela que às vezes você coloca só num cantinho, né? Porque você tem plantas muito saudáveis com a luminosidade. A planta, ela precisa da luminosidade para florescer, né? Às vezes um orquidário mais escuro, a planta não floresce tanto e a pessoa fica, nossa, minha planta não está florindo, né? E sem ela ter a luminosidade adequada, ela não vai florescer, né? E tem uma ou outra que eles falam assim, essa aqui gosta de sombra. Eu falo, lascou, né? Aí eu pego, desço, ela escondo, ponho atrás de algum vaso para tentar fugir um pouco da luz, mas não tem muito jeito. Tem Meu sempre orquidário um é muito cantinho, claro. mas tem sempre um cantinho que tem uma luminosidade mais Mas se moderada. for uma planta que né? gosta de bastante escuro, aqui não tem jeito, ele é bem claro, né? Mas no geral... Mas elas estão ótimas, estão elas super gostam, saudáveis. florescem bem, né? Assim, E é aquilo, né? Assim, tem planta que não adianta você querer
cultivar e ela não dá certo no seu microclima, né? Então isso foi uma Exato. coisa que eu já aprendi. Às vezes você investe, compra um monte de um tipo de planta que você adora e a planta não vai de jeito nenhum, não tem jeito, não adianta, ela não vai dar certo seu orquídea. Então é melhor você desistir e investir naquelas que você gosta e que dão certo no seu Teve ambiente, algum né? gênero, algum grupo de orquídeas que você já teve esse tipo de experiência aqui no seu cultivo? A granulosa lá, por exemplo, eu sinto que elas sofrem aqui. Eu não É. sei te dizer por quê, mas elas não gostam não. Elas dão muita cochonilha e eu lembro uma vez que o Marcos Locatelli, né, Sim. fez uma palestra na AMA uma vez, muito interessante. Ele falava assim, gente, a planta, ela adoece não é por acaso, né? É porque ela está desnutrida, ela não está feliz no ambiente ali, não está bom e é por isso que ela fica fragilizada e adoece, né? Sim. Então, quando você vê que um grupo de plantas, todas elas estão sempre adoecendo, aquele ambiente não está bom, você não está acertando a mão com ela, né? A granulosa aqui em casa, eu não tenho coragem de desfazer dela, eu já tentei, eu acho uma planta maravilhosa, né? Eu já botei uma na árvore e já matei, então eu fico com dó, porque elas estão vivas aqui, mas elas vão aos trancos e barrancos, porque as cochonilhas ficam em cima dela direto. É né? engraçado. E às vezes dentro, numa região até pequena, né? Muita gente fala comigo que aqui em BH não consegue fazer Lélia rupícola florescer. E lá no sítio, que é aqui perto, né? Não é em BH, mas é perto, elas florescem super bem. É engraçado, acho que tem a questão da altitude, né? Que eles... Tem a questão da altitude. Eu acho que o principal é o substrato, né, delas, que é muito característico e a gente usa um substrato geral dentro do orquidário e não acerta a a mão nossa pra ela, vida né? como colecionadora é esse eterno desvendar, né, a linguagem da planta, né? É assim que a gente aprende, né, sobre aquela planta. E às vezes a gente pensa que não vai dar certo e um pequeno ajuste acaba transformando aquele cultivo, viabilizando um cultivo que a gente antes achava que não era possível, né? Uma planta que eu acho muito interessante o cultivo dela é até aquela lá que a Cléo falou, Tati, Qual que essa você aqui, a falou? Mimercófila. Ah, sim. Essa daqui, ela tá com essas folhas amareladas porque ela cresceu tanto que ela entorcerou e ela tá... A circulação de ar tá difícil e acaba que ela é vítima de cochonilha por causa disso, né? Sim. Mas ela é uma planta que eu aprendi a cultivar com uma outra que eu tive, que foi muito interessante, porque teve uma pessoa vendendo na exposição da AMA uma vez, a Tibicinis, eu acho, Mimercófila Tibicinis. E várias pessoas compraram. E uns anos depois, todo mundo comentando, e a sua planta, como é que tá a sua? E a minha morreu, a minha morreu, a minha morreu. E eu fiquei muito tempo observando ela e ela estava num vaso, né? E na hora que eu levantava o vaso, ela estava soltinha, não tinha raiz nenhuma. Não Eu falei, enraizava. gente, que coisa, a raiz dela não existe, né? Ela pega, Mas você sai. acha que é uma característica da planta ou era alguma questão de Aí cultivo? eu comecei a pesquisar, ver foto na internet, porque eu faço muito isso, sabe? Quando eu Sim. pego uma planta, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela. Eu começo a ver fotos na internet E isso para é ver o muito cultivo. importante, E né? aí eu vejo, olha aqui, o pessoal planta ela desse jeito, olha como é que ela tá bonita, né? Sim. E aí eu descobri que essa planta, ela não gosta de substrato. Ela gosta de ficar com a não? raiz solta e enraizando um toco, por exemplo. Mas ela tem que Sim. ficar aberta, exposta. Você não pode fechar a raiz dela dentro de um vaso, Olha sabe? que interessante. Aí eu peguei 2 tocos na época e botei no cachepô e amarrei ali. Ela enraizou, mas foi tanta raiz, ela virou um trem desse tamanho. Olha Eu ganhei só. prêmio com ela, ficou a coisa mais espetacular. Então quando essa chegou, eu fiz a mesma coisa. Peguei, amarrei, olha lá pra você ver, ela tá em toco. São tocos. Ah, é o toco e as É cascas o toco, de ela cajá. só tá encostada aqui, só E tá aqui fixada. tem uma casca de cajá, né? Mas olha aqui pra você ver, ela na verdade, ela tá no sim. toco. E aí se você botar ela plantada dentro de algum lugar com substrato, ela vai perder todas as raízes. Olha, A raiz então, dela não um aceita. pequeno ajuste, né, que fez toda a diferença no cultivo dessa planta. É incrível isso. Eu acho que a parte mais gostosa de cultivar é essa inquietude, Descobrir, né? né? A descoberta, exatamente. É. Eu gosto muito, muito mesmo. E a Esse gente aqui é aprende presente da muito Cleo. observando. Olha aqui, gente, presente de? Da Cleo. Da Cleo, olha aí. A Eu Cleo falei, é chique gente demais. do céu, será Olha que essa ela folha. vai brotar? Que eu não tô vendo nenhuma gema. Quando eu vi aqui, Olha a bonitinha aqui. tem um brotinho aqui. Começou E eu a tô sair. vendo aqui, Tati, que você tá usando o Basacote, né? Tô testando, eu comecei agora a usar esse, para alternar com a adubação, né? É. Eu normalmente uso o 20-20-20, sabe? Sim.
O Basacote? Não, Não? eu uso 20-20-20 na adubo Mas você foliar. usa solúvel. Eu O uso NPK ele- 20-20-20. Isso. Sim. Aí eu uso ele normalmente semanalmente. Uhum. Mas eu gosto de alternar com outros, né? Então, É. às vezes, eu coloco outros também e eu gosto de colocar alguma coisa no vaso também. No vaso, porque esse é liberação lenta, né? É. Então, é o que eu falo sempre com o pessoal no canal. O adubo de liberação lenta, ele não vai saturar a sua planta, nem vai competir, né? Com outros tipos de adubo que a gente usa depois. No caso, Vai a Tati complementar. usa o NPK, né? O 20-20-20. E ele aqui vai fazer essa complementação porque ele vai liberando gradualmente. E, ô Tati, uma coisa que eu mudei recentemente, eu não adubava minhas plantas, adubava muito esporadicamente com coisas muito orgânicas. Às vezes um bocache, o osmocote, o basacote eu ainda não testei, mas o osmocote é um adubo que eu uso comecei sempre. agora, eu comprei, na verdade eu vou aplicar em todos os vasos, ainda não coloquei. Sim, ele tem uma reputação muito boa, né? Porque ele tem uma tecnologia um pouco diferente do osmocote. Estou falando muito com o pessoal no Habitat sobre adubação, então eu não poderia deixar de te perguntar aqui, vendo que você aduba suas orquídeas, quais os adubos que você mais gosta, assim, o que você usa, qual que é a frequência de uso. Eu gosto de alternar, igual eu te falei, eu uso semanalmente, né? Eu alterno o 20-20-20 e costumo usar o Nutriorg também. O Nutriorg é do Locatelli. E Que é super aquele famoso. outro verdinho, que eu esqueço o nome dele, que é um líquido, tenho ele ali. Verdinho, Deixa eu não te falar. sei qual é. Peraí Vamos que eu lá já que te você me falo. mostra. Um BG. O BG também é muito famoso, nunca usei. Eu alterno eles. Todo mundo fala muito bem desse adubo. E gosto de colocar, igual agora eu tô colocando o basacote, já coloquei outros também. E a planta, ela responde bem quando você coloca esses farinha de osso, né? Torta Farinha de osso mamona, também é muito bom. Essas misturas aí, né? Bocache você usa? Nunca usei. Não? Não. Eu tô querendo experimentar agora. Eu já usei uma época atrás, eu acho que era do Bela Vista. Eu comprei um potinho pequenininho assim na exposição e foi muito bom. Mas eu tô vendo uma outra coisa aqui na sua planta, ó, que eu quero que você conte pra gente, ó. É um pozinho de canela? Canela. Por que você usa o pó de canela, Tati? A canela, ela é fungicida, né? Então, Sim. sempre que eu mexo numa planta, que eu replanto, que eu corto alguma folha, às vezes uma folhinha que está com uma manchinha, estou observando que eu preciso fazer algum corte na planta, eu ponho canela sempre na cicatriz, né? Para cicatrizar, para fechar. Mas eu vou colocar em todos os vasos também para evitar fungo. Então você usa assim como um preventivo. Isso. Olha, muito interessante, viu? Ó, outra dica, que a canela é super econômico aí, ó. E muito eficiente como um preventivo, né? Agora o pessoal costuma achar que a canela vai tratar uma planta infectada por fungo. Isso não é verdade, né? A canela, ela é um preventivo, né? Eu acho assim, ela ajuda, né? Ela ajuda. Evita, mas assim, falar que você vai pegar uma planta doente e tratar com canela, eu não acredito que não seja efetivo, não. Eu nunca fiz dessa forma, não. A gente não tem como ter um orquidário com tantas plantas juntas e você não usar defensivo, né? Então eu uso, não com a frequência que as pessoas usam, eu uso com pouca frequência, mas quando eu vejo que está precisando mesmo, quando eu vejo que uma outra planta aparece com alguma doença, ou quando eu vejo que as cochonilhas estão voltando, porque como é um orquidário fechado, infelizmente a cochonilha aqui, se deixar, ainda mais, assim, eu procuro colocar elas numa distância, que as folhas não encostem, porque só da folha, uma folha encostar na outra, começa a dar cochonilha entre elas, o né? ataque. Então eu sempre estou aplicando, aí quando eu vou aplicar, eu já faço a mistura e já aplico fungicida, inseticida de uma vez para tratar, né? É muito importante. Para preventivamente também, evitar de estar proliferando alguma doença. Às vezes a planta está com uma doença e você não está vendo, né? Então, isso, tem que muita tratando. doença, muita praga, que quando a gente vai ver, né, a planta já está afetada muitas vezes de um modo até irreversível, né? A gente tem um problema com larva de besouro lá no sítio, que é assim, a planta fica aparentemente ótima. De repente ela definha. Quando você vai ver, o pseudobulbo está todo ruído por dentro. Mesmo? Parece que ela tem uma substância na saliva que preserva o vegetal mais tempo.
Então, o ataque deles, quando você nota, você já perdeu uma porcentagem muito grande da planta. Por isso que eu tenho dificuldade com planta em árvore lá no sítio. Eu já perdi plantas enormes, antigas, por conta Entendi. dessa praga. Não tem como fazer nada. Né? O preventivo eu acho que é uma das melhores maneiras. Eu vejo que, como a gente comentou antes, você tem um orquidário muito iluminado, né? Muito bem ventilado. Essas são duas características que já contribuem para a saúde das plantas, né? A gente, quando tem um espaço muito úmido, né? Muito fechado, muito sombrio, dependendo da região principalmente, aumenta a umidade demais. Isso pode ser nocivo para a maioria das plantas, É né? verdade. Quando a planta está com fungo, e às vezes acontece nas árvores, por exemplo. Eu coloco uma planta que eu acho que não está bem, coloco lá na árvore, aí começa a época das chuvas e é tanta água, às vezes, assim, de um dia para o outro a planta morre. Por causa de fungo, né, que prolifera, porque a planta fica molhada demais e não aguenta, né? E outra coisa que eu reparei é que o cultivo ele é todo suspenso, né? Isso. E as suas plantas, elas não têm competição por espaço aqui. Você tem só num nível, porque é muito comum, Isso. até comentei isso na nossa live, é muito comum a gente querer economizar espaço e às vezes pendurar em estratos, né? Ter um estrato mais baixo, um estrato mais alto. Por que você optou por essa configuração de cultivo? Para evitar doença, né? Assim, eu antes tinha as plantas em bancadas, igual muita gente tem, né? No orquidário da maioria das pessoas, ou quando começa dessa forma, né? E aí as plantas começam, vai enraizando na bancada, entra no vaso, as plantas começam a entrar uma no vaso da outra, né? E aí se uma tiver doente, vai passar a doença para outra. Então, eu procurei fazer dessa forma para evitar que elas passassem doença uma para outra, né? Então, assim, se tiver uma planta em cima, né, e ela tiver um fungo, alguma coisa, vai chover, vai jogar irrigação, vai cair para debaixo. Então, a ideia é que uma fique isolada. Não é tão possível porque elas vão crescendo, né? Assim, é perfeito isso, né? Porque elas vão crescendo e uma vai acabando invadindo o espaço da outra. Mas eu fico sábado de manhã, quando eu entro aqui, que durante a semana eu trabalho, né? Sábado de manhã eu entro, eu fico andando para ver o que tá dando de problema aqui. Opa, essa daqui fazendo não a pode. ronda, né? A Aí eu vou inspeção. separando, vou mudando e aqui eu vou mudando elas de lado. Às vezes ela tá virada para o lado errado, né? Assim, a flor vai embolando isso. na outra planta, então eu vou ajustando os arames e tudo, né? E essa inspeção também é um preventivo, né? A gente tem que que tem olhar muita sempre, planta, né? tem que ter esse hábito. Se você não ficar olhando a planta o tempo todo e olhando para ver se não tem nada acontecendo, às vezes quando você vai vendo dá tempo de fazer Já não mais dá nada, mais pra né? É o salvar. caso que a gente estava até comentando quando você pendura suas plantas muito alto. Porque aí você não vê a planta direito, você só vê o alto, as folhas dela e acha que tá tudo bem. E às vezes você vê pelo pé dela, né? Pela raiz, que tem alguma coisa errada. A base da planta costuma dar muita cochonilha, né? Às vezes dá um fungo e começa de baixo para cima. Exatamente. E aquilo ali é uma coisa que mata a planta muito rápido. Então você tem que ver muito rápido para tentar ver se dá para salvar uma parte da planta ainda, né? Então uma dica Então, tem que muito ver o legal pé é da isso. planta. Você conseguir inspecionar visualmente a sua planta. Isso. Não só o vegetal, né? Como a base da planta também, porque é onde às vezes se instala aí muitos insetos, cochonilha. Você falou que aqui você costuma ter problema com lesma também, né? Às vezes, a gente olhando assim parece que não tem nada, né? Mas quando a gente coloca o remédio, aí elas aparecem. Não é que eu não vejo as minhas plantas sendo comidas por ela, nem flor, nem nada, não. Mas eu sei que tem, porque quando eu coloco, elas aparecem mortinhas aqui em cima. Eu não coloco com muita frequência, não, mas de tempos em tempos tem que colocar para evitar. Interessante, né? Como que elas... Eu acho que elas devem vir no substrato, não sei. Como que elas aparecem aqui? Tá tudo pendurado e aparece, né? Mas elas dão um jeito, né? Tem muito isso também. A escolha do material, ele é muito importante, né? O pessoal às vezes pergunta muito sobre essa questão do substrato e a gente saber escolher esse substrato para evitar também trazer. Às vezes vem ovo, a minhoca, por exemplo, que o pessoal gosta muito, não em orquídeas, né, mas em outros tipos de planta, o pessoal gosta muito de usar humus de minhoca. Eu falo sempre com eles, olha, evita, porque num ambiente saturado como esse, a minhoca ela vai estragar seu substrato, né? Ele vai perecer muito mais rápido. Então essa escolha aqui, ó, eu tô vendo que você usa casquinha de macadâmia, não é? Isso. Essa escolha do substrato também é super importante, né?
eu optei por ela pela durabilidade, né? Porque o esfagno, por exemplo, ele acaba muito rápido, né? Você tem que plantar com muita frequência e eu não disponho de tempo para replantar. Eu tenho quase 1000 orquídeas aqui dentro. Não é muito, mas não é pouco. Para mim, Não, sozinha, no é fim de muita semana coisa. só, é difícil controlar, né? bastante E a orquídea, se planta. você não cuidar dela, você acaba perdendo muita planta, né? É. E agora, eu também não uso brita por causa do peso. Eu, no início, eu fiquei preocupada. Como está tudo pendurado na Sim. estrutura do orquidário, eu falei assim, eu tenho E que o usar vaso alguma de coisa que não é barro? pesada demais. Acho que a brita, né, o vaso já O é vaso de já barro. é pesado, né? A Exato. macadâmia é um pouco mais leve. Eu achei assim, que eu pudesse... Para quem tem vaso pendurado, a opção, ainda mais vaso de barro, a opção por um substrato leve é fundamental também, né? A brita ia pesar muito a sua estrutura, apesar de que você tem uma estrutura super reforçada. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente tem que tentar É. preservar o máximo possível, né? E minimizar o risco, né? Porque um vaso desse aqui cair, olha, uma planta dessa vai sentir. E até você recuperar esse prejuízo, né? São aí alguns meses, às vezes você perde até a época de floração. E aqui a gente tem mais uma seção de lindas orquídeas. Quem são essas aqui, Tati? Que são outras catleias unifolhadas, catleia máxima, ludemaniana, Olha que linda essa Triane, planta. Varneri e umas outras lá atrás. Vamos mostrando algumas diferentes aqui para o pessoal conhecer. As máximas não estão floridas agora, A máxima né? eu amo, é a minha catleia preferida. Também gosto. Eu acho linda, acho super elegante. Eu Gosto gosto do vegetal também. Mas eu só tenho uma alba. Ah, então nós vamos resolver esse problema. Olha ela querendo lotar o meu viveiro. Aqui são as ludemanianas, tem várias floridas agora. Olha essa que espetáculo. Tinha uma rubra florida uns dias atrás aqui, tava a coisa mais linda. Essa cerulha aqui também que fechou, é muito bonita. Olha o tamanho das pétalas Grandona, dela. é. Venosa, ela é linda. Venosa é por conta dessa marcação do Esses labelo? risquinhos aqui. Tá, entendi. Ela tem uns veios na própria... entendi. Nas pétalas, né? Na sépala, ela tem como se você visse as veiazinhas dela todas assim destacadas, Sim. sabe? Ela é muito bonita. Eu achava essa que era também. por conta da marcação do labelo. Não, então a não ludemaniana é assim, né? Elas têm esse Olha que labelo linda essa todo flor. venoso assim. Lindíssima. Enorme a flor. Essa é enorme, né? Tem Essa aqui uma é uma muito famosa, bonita. é a Aide. Ela chama ludemaniana Aide pincelata. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver, ó. Essa daí realmente é uma planta diferenciada. Olha aí a identificação dela, gente. Ó, a plaquinha também fundamental, né, Tati? É, que a todas gente têm. acha que vai lembrar sempre e a planta às vezes fica sem flor, você não sabe mais quem é quem, né? A gente não lembra não, tem que colocar. Ainda tem quem tem pouca planta igual você, ainda vai, né? Essa aqui também é uma planta famosa, é a Triane orlata Dan. Essa é a traseira dela, então ela não está muito bonita, mas a mãe, a frente dela ali, ela aquela lá estava com atrás. várias flores. Só tem aquelas 4, mas ela estava com mais 5 abertas. Estava linda, estava desse tamanho o vaso. Espetacular assim. a planta, Ela é viu? muito bonita. Ali também tem uma linda aqui no meio. É a primeira ó. floração, tá vendo? É É? uma concolor, olha como é que ela abriu, com então, forma é bonita. linda. É uma Triane também. Essa cor mais suave, assim. Essa eu daqui acho também lindíssima. tá vendo? É uma concolor Sim, também. olha. Só que essa daqui já é uma planta mais antiga e tá abrindo muitas flores, ó. Essa aqui foi presente do Theo. Muito bonita. Essas aqui não estão floridas Ó, tem agora, uma aqui que são bonita dovianas. Essa aqui é uma persivaliana que abriu aqui a primeira floração, uma cerulha. Não tá nem cabendo no vasinho mais, Olha que coitadinha. engraçado, é a marcação do labelo É, que ó, tá determina que ela é cerulha. É. Eu tô aprendendo, tá, Ela gente, ela já tá velha, a flor ela já tá perdendo a cor, mas Tá? ela é bem clarinha. O labelo, pelo labelo, você vê que ele é roxo, muito tá bonita, vendo? assim. Esse amarelo da persivaliana é muito lindo, né? Lindo, bem, é alaranjado quase, né? Muito lindo. Muito bonito. Aqui são as Varneres, elas ainda não estão floridas não, daqui a pouquinho elas começam a florescer. Deixa eu mostrar as ametistoglossa daqui, ó, que a gente viu elas de lá. Essa aqui é a cerulha. E olha aqui, gente, essas são os xodós da Essa é a Tati, cerulha, ó. que linda. Lindíssima. Eu gosto muito de cerulha, pra mim é Eu uma das também. colorações mais bonitas. Eu também acho muito linda, mas esse labelo da metistoglossa, olha, você consegue pegar de perto? Ele tem um Consigo. relevo que é a coisa Tem mais uma linda. rugosidade, né? É um muito espetáculo, bonito né? mesmo.
E o cheiro tá maravilhoso, viu? Pena que o Tá pessoal bem lá no cheiroso. vídeo não vai Tem conseguir. jeito no vídeo. Essa é a áurea. Essa é a áurea, ela já está começando a amarelar esse cacho aqui. Essa fica bem amarela mesmo. Vou te arrumar uma foto dela, se você quiser ver, você coloca quero no vídeo. sim. Bem amarela mesmo. Eu tenho Lindíssima. vários cruzamentos de áurea ainda, que ainda vão crescer. O alguns cheiro ainda vão dela aqui tá florescer. mais intenso ainda do que das outras. Tá cheirosa. Tá vindo aqui um cheiro maravilhoso. Outra Muito planta que eu cheirosa, tô né? notando aqui, ó, nem tudo é orquídea, né, Tati? Tem um monte de platicerium ali Tem. atrás, ó, a Ritinha. Tem. Eu Ritinha que comecei com a minha gosta, ó. coleção. Olha aí, a Tati já tá com uma coleção grande de platicerium, porque ali também tem, ó. Tem. Tati, eu tô impressionado com seu orquidário. Você tá de parabéns. Obrigada. Olha essa flor aqui. Essa é uma granulosa. A granulosa é aquela que ela falou que não dá muito certo não dá aqui, muito olha, certo, imagina. ela dá muito. Ela floresce, mas é isso que eu te falei, o meu orquidário, acho que por causa da luminosidade, adubação, o conjunto, né? Então as plantas dão flor, elas estão sempre florescendo, mesmo que esteja sofrida, a danadinha tá lá tentando, fazendo a parte dela. Tá linda, tá linda. São muito bonitas, né? As Abrir ametistoglossas aqui pra agora vocês tem verem. 48 com botão, abrindo e com botão, né? Vai ter bastante coisa florida semana que vem aqui, viu? Ainda tem muita planta para florir, né? É. Eu tô vendo aqui que tem, ó. Ali tem uma que vai sair uma haste bem grande também, Tem ó. muitas ainda estão abrindo aqui, muitas hastes abrindo. São plantas abrindo, né? Na verdade tem mais cachos, porque Ô, algumas estão Tati, com 2 cachos. Elas né? duram muito tempo, a ametistoglossa? Porque a Olha, minha lá eu nem sei, porque as abelhas até umas polinizam. 2 semanas elas duram. Umas 2 semanas? Umas 2 semanas elas duram. Aquela Tão alba lá lindas. foi a primeira que abriu. Ela abriu antes de eu viajar. Ela abriu no fim de semana retrasado. Aquela alba lá que está aberta. Aquela que a gente mostrou primeiro lá. Ela abriu no fim de semana retrasado. Então você vê que já está dando 2 semanas, né? 2 semanas, é bastante tempo, né? É. E um perfume delicioso, porque eu não tinha reparado. As minhas parece que não tem esse perfume. Tá bem gostoso o cheirinho Tá aqui. gostoso, né? Tá maravilhoso. Então é isso, né, Tati? Vamos ir deixando a Tati por aqui. Olha só, com essas lindezas que ela tem, olha, milhares de orquídeas. Diz ela que não é muita coisa assim. É planta a perder de vista, gente. E é só coisa linda. Tati, obrigado por receber Eu a que agradeço. gente, viu? Com Obrigado tanto pela visita. carinho. Obrigado pela recepção que você teve comigo. Eu adorei Eu a aprendi visita. muito hoje aqui com esse passeio e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir o vídeo também vão aprender muito com você, tá? Obrigado obrigada. pela generosidade de compartilhar com a imagina, gente eu o agradeço seu a visita de espaço e o vocês. seu conhecimento E também. volta mais depois. Com certeza, eu vou voltar sempre. Agora que eu Amém. descobri que a gente é vizinho. Tá bom, combinado.